Bom, você vai Obrigada. falar hoje de alguns eventos que você participou, mas eu estava falando de uma receitinha que eu pretendo fazer para a Márcia nesse final de semana, que é um filé mignon alto. O dela tem que ser cortado borboleta, porque ela gosta de carne nem ao ponto, tem que ser bem passado. Mas sabe o que eu estou com vontade de fazer? Harmonização com pinhão. Uma espécie de molho madeira, pinhão, que agora é época, né? Fica muito gostoso, viu, Natália? E o que, que vai para essa combinação? Tipo um molho madeira com pinhão e um pinhão, né? E um filé mignon acompanhado com arroz branco. O molho madeira, qual que é a base dele, Beto? É o vinho, né? É o vinho. Você reduz o vinho. É uma redução com vinho, aí você dá uma engrossadinha com maisena, tem gente que não gosta, um pouco de manteiga, e aí tudo isso você cozinha junto com o pinhão, né? Você Tá. faz a cocção. Eu sugiro usar o mesmo vinho que você vai usar ali no molho para poder depois a degustação. Opa. Eu acredito que um Cabernet Sauvignon aí do Chile, por exemplo, sem barrica de carvalho, vai ficar muito bem, porque a barrica acho que vai ficar muito pesado para o filé mignon. Então, um Cabernet sem passagem por barrica. Eu perguntei do vinho porque o molho madeira lá o original é com vinho madeira, né? Mas aqui no Brasil é dificílimo achar o vinho madeira, que é da Ilha da Madeira, lá de Portugal, que é tipo um vinho fortificado, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Mas é super difícil de achar, então a gente tem que usar o vinho tinto mesmo. Entendi, entendi. Aliás, antigamente, tempo que minha mãe fazia gemada para mim, ela colocava um vinho com rótulo amarelo, você já deve ter visto, né? Um tinha uma letra enorme, R, se não me engano, era vendido como vinho madeira, viu? É tipo um vinho do Porto, não é? É um vinho Isso. bem fortificado com. Eu lembro dessas receitas que se faziam antigamente. Já ouvi dizer, nunca vi. Mas ela tacava na gemada, ela colocava na gemada porque não era fácil, viu? Muito Nossa. doce a gemada, né? E o ovo cru, né? Hoje é impensável isso. Pai amado, mas era pra deixar forte, né? Era pra É, ficar saudável. bacana. Bom, Natália, conte pra gente os eventos que você participou e as novidades. Bom, eu tive em dois eventos aí no último mês, trabalhando, né? Eu fui em um evento do ABC, foi a primeira feira, foi a maior feira de vinhos do ABC Paulista. Esse foi em Santo André. Eu fui a convite do John Wine, que inclusive é de Limeira. Ele vende vinhos para uma importadora, né? Então ele vende vinhos para empórios, restaurantes. E eu fui lá para apresentar o vinho deles. Então eu fiquei lá na bancada e a gente estava com vinhos portugueses. Foi super legal, encheu a casa. Nos 2 dias, a gente teve mais de 1.000 pessoas passando pelo lugar. O valor era super acessível e você trocava por vinhos. E aí nessa feira tinha vinhos romenos, búlgaros, vinhos gregos, vinhos laranjas excepcionais. Então, assim, foi uma feira super legal com mais de 800 rótulos, tá? Então, o legal de feira, Beto, é para as pessoas, feira, degustação, né? É para você poder degustar de vários tipos de vinho que você não costuma tomar, ou às vezes você tem medo de comprar e não gostar. Então, essa é a oportunidade, né? Porque daí, se você gosta, você vai lá e compra no final. Então, feira de vinho, gente, para estudar vinho, para quem gosta, quem quer entender mais, eu aconselho, assim, sempre ir, tá? Aqui na região também tem, mês retrasado eu fiz uma em Mogi. Então, é só buscar aí, que sempre aparece, né? Quando eu vou, eu coloco nas minhas redes sociais, mas é uma boa dica, né? Ir em feiras de vinhos. Então, eu não sei se tem algumas imagens aí, de alguns rótulos que eu achei interessante da feira, né? Do ABC Paulista. Desses aí, incluindo esses de grego, romenos, búlgaros, que são vinhos diferentes, né? Já tomou um vinho búlgaro, Beto? Já tomou um vinho grego? Olha, você sabe que uma vez eu estava em Campos do Jordão com a Márcia, a gente se hospedou num não digo nem um hotel, era um container lá, um hotel diferente, né? E eu falei para a Márcia, falei, pô, para descer para o centro é um pouco longe, então já vamos levar alguma coisa, um vinho, um queijo, né, um pão para a gente fazer um aperitivo. E aí, desculpe, e aí eu encontrei um vinho, se não me engano, eu não sei se era tcheco, se era da Iugoslávia, não tenho certeza.
mas era um vinho mais adocicado, eu achei. E a Márcia adorou. Essa seria uma característica dos vinhos do leste europeu, por exemplo? Não, esse era um tipo de vinho, porque a maioria dos vinhos são. Tem de tudo, né? Tem os doces, os leves, encorpados, mas muito vinho seco, inclusive na Romênia, na Moldávia, é muito consumido a uva Merlot. Ela tá ou única ou em vinhos de corte. É, tem uma uva específica da Romênia que chama. Ai, e agora? Calma, vamos ver se eu lembro. Fitiasca Neagra. Fitiasca Neagra é uma uva romena, então tem vinhos também com essa uva, ou 100% dela, ou em vinhos de corte. Então, Fitiasca Neagra e a Merlot são uma das uvas mais consumidas, tanto na Moldávia quanto na Romênia. Daí, na Bulgária, na Grécia, tem outras uvas também de lá, que são aí os nomes super diferentes, mas também você encontra as uvas francesas nesses lugares. Ah, uvas diferentes, né? Ainda mais para você que conhece muito bem, né? Sabe diferenciar os paladares. E, Natália, deixa eu te perguntar, agora mudando um pouquinho de assunto, e aquela sua excursão para o sul? Está mantida? Você está monitorando? Como é que está isso aí? Tá mantida. Por enquanto, a gente conseguiu trocar o voo para Cachoeirinha, que é aquela cidade próxima, onde eles adaptaram o aeroporto no shopping, então só tem 4 a 5 voos por dia. Então as companhias aéreas mudaram para lá, né? Então a gente está, por enquanto, com voo para lá, mas rezando para voltar quanto antes para Porto Alegre. Vamos ver se vai voltar o voo. Mas por enquanto estamos para voo para lá. Os acessos de Bento Gonçalves estão. Os que destruíram, o prefeito está voltando, né? Eles estão construindo novos acessos, os que não têm mais acesso, que perderam totalmente. Então, eu acompanho muito o prefeito de Bento Gonçalves, tem até alguns lugares que ele está passando por dentro de áreas particulares de famílias, e essas famílias estavam reclamando, eles estão vendo de comprar essas áreas para virar estrada mesmo, né? Porque muitas perderam. Mas as principais estradas tá normal, dá para ir. Já falei que a gente tem a van já, né? O nosso transporte de lá, que é o Luiz que sempre atende a gente. Já falei com ele falou que tá tendo acesso, sim. Basta você chegar até lá, né? O difícil estão sendo os voos, mas como a gente já tinha voo comprado, então as companhias aéreas estão dando prioridade para quem já tinha voo comprado. Quem tá comprando agora, eu sei que tá um pouco caro, né? Tá bem caro, na verdade.